Olá pessoal, meu nome é Dilney Mota e hoje eu vou demonstrar a utilização de structs e UDTs. Quando nós temos lógicas que se repetem muitas vezes no nosso programa, é interessante a gente utilizar blocos de funções e estruturas de dados, tendo em vista que os dados dessas lógicas se repetem por várias vezes. Por exemplo, se eu tivesse uma condição onde eu tivesse que startar 30 drives e esses drives teriam os mesmos dados, seria interessante a gente trabalhar com uma estrutura de dados. Por exemplo, a gente pode vir aqui em Program Blocks, adicionar um novo bloco, uma DB, vou chamar de Data Drive, vou chamar o nome de Drive e vou criar um array de 1 a 20 do tipo struct. Ele criou aqui 20 variáveis, onde eu vou adicionando agora, por exemplo, aqui na primeira eu vou ter um habilita eixo do tipo booleano, um acknowledge erro booleano também, um dado erro, vou ter um referência de velocidade do tipo real, posso ter um quantidade de acionamentos do tipo usint. E aí o que aconteceu aqui então com esse meu array de struct? Eu adicionei quais eram as variáveis, os dados que eu queria no primeiro drive e ele replicou para os demais. Caso eu adicione um novo tipo de dado, por exemplo, tempo de operação, do tipo date and time, ele já acrescenta essa nova variável para os demais drives. E aí eu posso estar replicando isso na minha lógica, então alocando essas variáveis lá dentro dos meus blocos de função. A outra possibilidade seria criar um UDT, um User Data Type. A gente vem aqui em PLC Data Types, adiciona um novo data type, que seria um tipo de dado definido pelo usuário. Vou chamar de UDT Drive. Vou dividir a tela e eu vou trazer todos esses dados que eu coloquei dentro do Drive aqui na minha UDT. Criada a minha UDT, eu vou criar uma nova DB, que eu vou chamar Data UDT Drive. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar uma variável chamada drive também. Vou criar um array também de 1 a 20, exatamente igual ao nosso struct. Só que o meu array, em vez de ser de struct, ele vai ser de UDT. Já chama aqui para mim, ó, UDT drive. E pronto. Ele criou os 20 dispositivos com os mesmos dados que tem dentro da minha UDT. Se por acaso eu adicionar uma nova variável dentro da minha UDT, o que vai acontecer? Observa. Se eu colocar uma variável aqui, status erro, do tipo Word. O que aconteceu aqui? Ele gerou um erro para mim
ficou em vermelho aqui o meu data type. O que eu preciso fazer? Selecionar, clicar com o botão direito e Update Interface. Pronto. Todas as minhas variáveis já estão com a minha nova variável criada dentro da minha UDT. Então, ela é bem semelhante ao struct. Qual que é a diferença? Por exemplo, se eu adicionar um novo bloco do tipo FB, onde eu vou desenvolver a lógica de cada um dos drives, o que vai acontecer? Aqui dentro, por exemplo, das minhas variáveis de entradas, eu não consigo chamar um dado do tipo struct e relacionar com essa DB que eu criei, data drive. Porém, eu posso adicionar aqui uma UDT. E posso carregar aqui nas minhas entradas do bloco todas as variáveis que eu tenho dentro da minha UDT. Por exemplo, vou criar duas UDTs novas. Uma UDT que eu vou chamar de UDT Input Drive. E dentro dessa minha UDT Input Drive eu vou colocar todas as variáveis de entrada. Então vou selecionar aqui as variáveis de entrada. Opa. Vou copiar, vou colar para cá. Vou criar uma nova UDT que eu vou chamar de UDT Output Drive. E dentro dessa minha UDT Output Drive eu vou colocar todas as minhas variáveis de saída. Vou ir lá na minha FB e agora aqui nas entradas do bloco eu vou criar interface input e o tipo de dado vai ser UDT input drive. O que ele fez? Ele carregou então as entradas do meu bloco com todas essas variáveis aqui que eu tinha lá dentro da minha UDT. E aqui nas outputs do bloco eu vou chamar interface output e vou carregar com o DT output drive. E aí ele trouxe todas as variáveis de saída para cá. Então, basicamente, essa única diferença aí entre uma estrutura de dados criada dentro de uma DB e a utilização de UDTs. Além disso, UDTs podem ser salvas em livrarias. Bom estudo a todos!